Mais do que o gênero, a raça, ela, nesse sentido, limita muito, né? A Adélia não tem opção. É óbvio que ela não é uma mulher livre. Por essas questões, a gente tem a diferença do feminismo negro e o branco, porque as urgências são completamente diferentes. Esse lugar do feminismo, onde pega para Teresa, por exemplo, esse lugar não chegou ainda na Adélia. Né? Não chegou, e ele demora a chegar, porque até hoje a gente vê essas diferenças. Então, até hoje não chegou na Adélia. Prazer falar com vocês. Eu queria começar com uma pergunta para você, Maria. A Malu volta na segunda temporada, mas dona de si. Mas ali no comecinho, ela meio que se desencontra, assim, né? Ela começa a duvidar do querer dela. Ela não se reconhece mais. Como que você acha que ela se reencontra? Ela reencontra o verdadeiro querer dela? Não é à toa, né, que ela se desencontra, porque ela vive uma experiência de trauma muito grande e passa pelo coma. E eu acho que o que até inconscientemente ela entende é que ela veio de uma série de conquistas e avanços na primeira temporada, e o resultado disso, a forma de impedir que esse avanço continuasse, foi uma, uma interrupção muito violenta desse processo, né? Que é a cena de violência contra a Lígia, de morte da Lígia e de violência contra o próprio corpo da Malu. Então, acho que ela volta do coma muito traumatizada com essa experiência, entendendo que a melhor para que ela evite qualquer tipo de violência, permanecer onde ela estava. Então, assim, voltar para aquele lugar que, na verdade, ao longo da segunda temporada, ela começa a perceber que ela não cabe mais. Eu acho que é um processo muito pessoal, mas, sem dúvida, a questão determinante para que ela voltasse para que ela resgatasse tudo isso que ela conquistou na primeira, essa rede de apoio entre essas mulheres, que a todo momento tem uma cena emblemática que a Mel fala: onde está a Malu? Cadê a Malu? E no segundo momento, o encontro com a Ivone, que é como se trouxesse de volta a paixão dela pela música, o significado dela ter iniciado essa trajetória, que é estar na música, que é encontrar pessoas que estão na música, tocar o espaço que ela criou, que é a coisa mais linda. Então, o encontro entre mulheres é determinante para que ela volte a resgatar essa natureza aí, perdida por algum momento. Acho que na série a gente pode falar que todas as mulheres são muito bem resolvidas, né? Em vários aspectos, assim. A gente não fala sobre uma época que discute o termo feminismo, e com a Malu a gente vê essa trajetória muito clara, mas com a Ivone a gente já conhece ela já muito ciente da liberdade dela. Por que você acha que ela já tem essa consciência, Larissa? A Ivone, ela retrata uma juventude dos anos 60, né? Acho que isso é muito importante de frisar, e eu acho que é um dado novo para a segunda temporada. É uma visão nova, né, sobre vários assuntos e várias coisas que estavam acontecendo naquela época. Eu acredito que a Ivone não pregue essa bandeira de uma liberdade com muito esclarecimento, porém ela tem total consciência da realidade dela. Né? Eu acho que eu vejo muito a Ivone como essa mulher que vai lá e faz, ela é destemida, ela tem um. E nessa segunda temporada ela vai começar a assumir os riscos das escolhas dela, né? E nessa temporada vocês têm uma parceria maior, né, a Ivone e a Malu. Você Sim. acha que desse encontro também a gente vai ter uma discussão para ter uma consciência maior de diferença de classe? Porque para a Ivone investir na carreira dela tem um significado diferente do que é para a Malu. A diferença entre a Malu e a Ivone fica muito gritante, assim, para mim, e na trajetória da série toda. Elas são muito diferentes. O debate, a discussão sobre racismo e privilégio se atualiza com a Ivone, né? Isso já vem da primeira temporada, e a Malu tenta entender esse lugar, esse espaço, essas diferenças, viver
de música, né? Nos anos 60, para uma pessoa, para uma mulher jovem, negra, é uma outra questão, uma outra coisa, né? A gente vê a música como um tema da série, né? A bossa nova, o samba também. E aí a gente começa a ver os contrastes disso, né? Porque o samba vem do morro, vem de um lugar de contestação, vem também de celebração, mas vem de um lugar de contestação. A bossa nova vem aí como uma vanguarda, né, dos anos 60 e tudo mais. Só que a gente começa a estreitar essas diferenças, né, na segunda temporada. Acho que a Malu e a Ivone representam muito isso, né? Como o privilégio muda a trajetória das nossas escolhas. Eu acho que pegando o gancho do que a Lari está dizendo, também a cena emblemática que a Ivone verbaliza isso. Eu sinto que eu não tenho o direito de errar, então, por mais que nesse momento a oportunidade esteja chegando até ela, como chegam oportunidades até a Malu, até a forma de viver a oportunidade é marcada por essa condição de raça, né, de classe. Então, a Malu chega uma oportunidade, ela não tem porque, né, ela não corre grandes riscos em abraçar, quer dizer, ela corre os riscos dentro do contexto dela, né, de talvez enfim, perder o afeto do pai, isso é bem trabalhado na primeira temporada, né? Não é, ter que encontrar formas de se virar sozinha, mas com certa independência financeira, assim. Mas para a Ivone, muito bem colocado nessa segunda temporada, é isso. Por mais que a oportunidade chegue, é, assumir essa oportunidade, me aproveitar dela, é um risco muito grande que ela vai ter que ponderar ao assumir. Eu sempre quis ser cantora. Foi por isso que eu te disse não. Como assim? Eu tenho medo, Malu. Não é fácil subir na vida sendo mulher e negra nesse país. Bom, eu queria começar com uma pergunta para as duas, que na primeira temporada a gente viu muito falar sobre a Teresa, como ela era bem resolvida, mas eu acho que a Adélia também, desde o começo, foi uma mulher muito bem resolvida. Eu queria saber a opinião de vocês. Por que vocês acham que ela já tem essas personagens já têm essa ciência dessa liberdade? Eu acho que você traz um ponto importante de ligação entre a Adélia e Teresa, mas há uma diferença bem grande ali entre as duas também. A Teresa, ela tem uma autonomia e um conhecimento ela tem uma consciência da coletividade e da importância do feminismo já, e porque ela teve os privilégios dela como mulher branca que morou em Paris, que estudou na Sorbonne, é jornalista, trabalha não sei o quê. Então, ela tem intelectualmente e na vida uma postura, como você disse, mais bem resolvida, mas talvez eu diria que seria, ela tem mais consciência e ela aplica isso na vida dela. E, bom, isso é da parte da Teresa. Eu acho que a Adélia tem uma outra questão, né? Mas as duas são personagens fortes, né? Personagens que têm uma trajetória que já tem um lugar. A diferença começa na palavra que você usou, que é a liberdade. Isso não se aplica à Adélia, né? Por questões de recorte racial. Mais do que o gênero, a raça, ela, nesse sentido, limita muito, né? A Adélia não tem opção. É óbvio que ela não é uma mulher livre, né? Tem toda uma estrutura que impossibilita essa liberdade da Adélia. A Adélia, sim, é uma mulher muito forte, assim como a Teresa. Essa consciência intelectual da Teresa não se aplica à Adélia porque por essas questões a gente tem a diferença do feminismo negro e o branco, porque as urgências são completamente diferentes, né? A Adélia, por exemplo, ela está numa situação de primeira temporada em que ela tem que lidar com questões que são além dela. Ela tem que manter uma casa, uma filha, já que ela é mãe solo, uma irmã mais nova, e aí tem a questão do trabalho, todo o racismo em volta, ela só tem pontos negativos ali para lidar, e aí a gente mostra a Adélia numa primeira temporada, talvez porque a apresentação da personagem, nesse lugar de força, né? Nesse lugar
né, de potência. Olha como ela aguenta, olha que eu acho bem perigoso, porque a força da mulher não está necessariamente nesse lugar. E eu acho que a mulher negra também, estruturalmente, é colocada muito nesse lugar de força infinita, sabe? De possível força infinita que nos adoece, sabe? Historicamente nos adoece. Numa segunda temporada, acho muito interessante. A gente até vê um pouco da fragilidade da Adélia, ver as escolhas, né? Ela podendo, por uma primeira vez, o telespectador vai ver ela fazendo uma escolha para ela, né? Uma escolha pessoal. Então, em relação a essas diferenças, só acho que esse lugar do feminismo onde pega para Teresa, por exemplo, esse lugar não chegou ainda na Adélia, né? Não chegou e ele demora a chegar, porque até hoje a gente vê essas diferenças. Então, até hoje não chegou na Adélia, né? Se a Adélia vivesse em 2020, eu diria com toda a propriedade que esse lugar não chegou nela ainda, né? A gente tem muito que lutar por essas diferenças aí. Esse nosso arranjo tá mais difícil do que eu imaginava. Não, tá dando certo, sim. Eu que peço desculpa. É que também tudo é muito novo pra mim. Eu só tô tentando fazer o meu melhor. Eu sei. Bom, eu começo com uma pergunta para os dois. A percepção que eu tenho é que os dois personagens são os que menos reproduzem o machismo, assim. Tem uns deslizes, como todos nós, né? Mas eu queria saber a opinião de vocês. Por quê? De onde vem essa consciência dos dois personagens? Eu acho que vem delas, né? Eu acho que vem das mulheres. Acho que as mulheres é que transformam esses homens, né? O capitão ele é transformado pela Adélia, que ele já conhece há muito tempo, mas que acaba o arrematando, né? Com a força dela e com o amor também que ele sente por ela. Então, eu acho que nesse sentido, o amor que eles sentem por ela, né? Essa admiração que eles vão tendo por elas, é que vai transformando eles. Sem dúvida as mulheres, no caso do Roberto Amalu, evidentemente, se não fosse essa paixão, talvez ele não tivesse dado esse salto quântico de evolução aí que ele está dando. Ele entendeu todas as vezes que ele tentou crescer para cima da Malu, mesmo até com a motivação de conquistá-la, mas com esse homem poderoso, dono da bola, o rei e tal, ela tira o tapete dele em um segundo. Então, e ele perde, ele se distancia dela, ele corre atrás. E cada vez que ele volta, ele vai entendendo mais qual é a dinâmica. Ela é uma mulher independente, à frente do seu tempo, e se ele quiser estar à altura dela, ele também tem que estar à frente do seu tempo. Ícaro, tem duas cenas do que eu já assisti agora da segunda temporada que eu gostei muito. Que é do seu personagem falando como ele reconhece a importância da raiz dele, né? E uma outra cena com a família falando sobre a preocupação dele, não falando, mas deixando claro que ele está preocupado da influência da Teresa e do marido dela na criação da Conceição. Eu queria que você falasse um pouquinho mais do significado dessa importância, sabe, de entender as raízes e como ter essa questão racial na série pode ser importante para quem está assistindo. Eu acho que é muito importante para quem está assistindo, porque a gente está falando, infelizmente, de maneira nova, de maneira inovadora, do afeto preto, né? A gente está falando do afeto entre pessoas pretas, de uma família negra, e de questões que não necessariamente estão relacionadas à dor ou relacionadas ao fato de eles serem pretos, né? E acho que em relação às raízes é a mesma coisa. Eu acho que é a mesma coisa não, mas está relacionado também com isso, com a importância da gente entender racialidade no Brasil e falar sobre isso, que a gente tem uma história não contada. A gente tem uma história não só mal contada, mas uma história omitida também. E eu não falo só de heróis omitidos, mas eu falo da própria construção da nossa nação, né, de como ela se construiu. E isso está muito baseado em como as pessoas pretas, enfim, os indígenas também nesse país, foram tratados e são tratados até hoje. Então, é revolucionário ver o Afeto Preto na televisão, e eu acho que falar de ancestralidade e de raiz, que é isso que toca e atravessa o Capitão, é fundamental para a gente entender não só esse afeto, mas também a construção da nossa história. Eu queria também falar sobre a série se passar no finzinho ali dos anos 50, começo dos anos 60.
Claro que a gente vê muita coisa que se repete ainda. Vocês acham que também é uma forma da gente refletir e pensar, poxa, faz tanto tempo, mas a gente vê ainda tantos problemas em 2020, sabe? Parece que é um pouco cíclico. Isso chama atenção. A gente gravando, assim, lendo as cenas, essa coisa vem. Caramba, né? Lá se vão 70 anos e as questões são exatamente as mesmas, né, cara? Concentração da grana, segregação social, racismo, machismo, políticos corruptos que usam o poder público para se beneficiar. E é isso. O que nos resta como artistas é representar e para a gente fazer essa catarse, botar na cena. Olha só como é que era, olha como é que continua, né? O que que a gente pode fazer? Como é que esse pessoal lá dos anos 60, esses personagens estão se virando, né? Para inspirar a gente aqui no 2020 a se virar também, a mudar. Madame não gosta